Muito bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez. Agora o ritmo de entrada penso que já está mais estabilizado, portanto podemos começar. Só a fazer as apresentações de quem vai estar aqui também comigo, embora duas pessoas não estejam presencialmente, mas que considero como estando. Portanto, estou cá eu, Romeu Faria, que vou conduzir a maior parte da apresentação. Aqui comigo está o José Couto e o António Fernandes. E temos, apesar de não estarem fisicamente aqui connosco, mas temos aqui também a presença do Paulo Morato Mendes e do José Pedro Carreiras, da Anacom, que nos vão também poder ajudar em qualquer questão que interessante surja e que também fazem parte desta força de trabalho que nós constituímos para esclarecer aqui estas dúvidas e para fazer estes enquadramentos que vocês já tão bem sabem. Vamos já dar início aqui à nossa sessão 4 deste primeiro módulo do curso de especialização de projeto da TECA que temos vindo a fazer. Vamos fazer aqui um enquadramento que nos vai trazer à luz tudo aquilo que temos vivido nestas 3 sessões, com esta a quarta, e que no fundo vem neste primeiro módulo desembocar nesta ação que estamos neste momento a fazer. O cenário que estamos a estudar, que começámos por estudar inicialmente, era um cenário que é muito habitual de todos conseguirmos, mas tivemos necessidade de avançar um pouco mais com as constantes dúvidas e questões que nos iam colocando quando nos pedem ajuda para efetuar projetos e que tivemos que criar também nós um músculo e criámos aqui a possibilidade de termos à vontade e conhecimento para resolver esta questão, como é que se fazem projetos de um edifício em propriedade horizontal, constituído por várias colunas montantes que têm partes comuns, como são as salas de condomínio e as garagens, e que têm desafios devido à sua complexidade e muitas vezes até à própria distâncias envolvidas, que podem colocar aqui alguns desafios que necessitam de superação. O cenário que nós vos apresentamos na última sessão é este, portanto, estamos a falar de um edifício académico com 96 apartamentos, dividido em 6 colunas, e, portanto, também verificaram e puderam fazer um exercício sobre isso, que temos 2 colunas com 20 apartamentos e depois temos 4 colunas com 4 apartamentos. E, portanto, vamos ver que desafios é que este tipo de edifícios nos traz e como é que nós podemos fazer esta abordagem. A primeira questão tem logo a ver com o licenciamento camarário e que nos leva a responder àquilo que de vez em quando nos colocavam esta questão sobre a possibilidade de enquadrar este tipo de licenciamento de um edifício como um ITUR, porquê? Para facilitar a parte da ligação entre as colunas, mas de facto verificamos através do próprio licenciamento que temos que fazer obviamente um projeto ITED e portanto não podemos encarar nestes cenários a possibilidade de fazer o ITUR que eventualmente daria aquela questão do conforto, talvez da simplificação. Portanto, temos que abordar isto de forma enquadrada nas ITED e estamos perante alguns desafios no que diz respeito, por exemplo, às ligações permanentes. E é necessário definir estratégias, definir formas de abordar este tipo de questões para tentar retirar complexidade, criar aqui um pouco de ordenamento na nossa cabeça, no nosso método de construir a solução, de forma a conseguirmos projetar o nosso edifício da forma mais correta. É necessário com isto o quê? Ponderar as distâncias, a arquitetura, as condicionantes várias que estão na gênese de cada uma das obras e também a sua utilização, como vamos ver mais à frente. E tendo como base todos estes pressupostos, todas estas necessidades de análise, temos que verificar qual será a abordagem que melhor vai servir o nosso edifício, que melhor rentabiliza as necessidades do cliente, que melhor possa reduzir custos e até consumos energéticos, porque não? Porque cada vez mais importante termos isso em mente. E então, para este enquadramento é necessário, de facto, verificarmos que estratégias são essas e a que é que elas vão responder, ok?
Estratégias podem ser desde considerar um ATE na base de cada coluna montante, uh, e fazermos de imediato, por exemplo, a ligação entre esses ATEs. Considerar sempre, como é óbvio, a tubagem entre o as CVM, ou as CAM e cada um desses ATEs, e depois podermos fazer aqui, instalando em todos eles um ATE superior e uma PAT como sugestão, mas depois permite-nos também a versatilidade de podermos pôr sistemas de antenas e de cabeça de rede individual, ou então também até retirar, até fazer uma rede SMA-TV coletiva. Portanto, é importante termos essas estratégias em mente quando estamos a preparar a nossa concepção do projeto e a começarmos a delinear os cenários que vamos tratar. Agora, um dos maiores desafios será a questão das ligações permanentes, ok? Portanto, para a rede de par de cobre sabemos que temos que avaliar desde sempre o facto das ligações permanentes não poderem ser superiores a 90 metros e, portanto, temos algumas possibilidades de conseguir resolver este obstáculo, que não é, mas é esta característica. E, portanto, uma possibilidade é instalarmos pontos de distribuição suplementares que possam permitir a regeneração de sinais, ou, se não conseguirmos com esta metodologia, ou até com o próprio reposicionamento destes pontos de distribuição, considerar a conversão dos sinais de paz de cobre em fibra óptica e depois, chegados ao destino, voltar a converter novamente em sinais elétricos de paz de cobre. Portanto, recorrendo à fibra óptica para fazer esta ligação. No coaxial, exatamente a mesma situação. Portanto, quando não consigo cumprir a TC-DCM, temos também possibilidades que o manual nos indica, como escolher equipamentos, neste caso os cabos coaxiais das ligações permanentes com atenuações mais baixas, ou instalar os pontos de distribuição que em locais estratégicos podem garantir que de facto consigamos a classe de ligação que estamos a projetar. E claro, como é óbvio, também podemos recorrer à mesma técnica de conversão de sinais coaxiais em fibra óptica e depois no destino voltar a converter na parte elétrica. Portanto, há necessidade de resolver estas questões quando as ligações permanentes ficam numa situação de ultrapassar o limite que é estabelecido. E, portanto, temos que olhar para isto enquanto estamos a verificar estas abordagens. E também, quando estamos na rede coletiva, também temos que olhar algumas indicações essenciais que o manual nos dá, como é o caso de constituindo pontos de distribuição suplementares na rede coletiva, ao abrigo aqui da indicação do ponto 5.3, permitir que os operadores possam fazer a avaliação da necessidade e a própria instalação de equipamentos nesses locais, de forma a conseguirem efetuar o contrato com neste caso, as frações para o qual estão a tentar estabelecer ligação. Portanto, são estas as estratégias que nós temos que ter em conta, que nós temos que avaliar e que temos que ter uma abordagem correta para as resolver. E então vamos materializar esta estratégia de abordagem e neste exemplo académico vamos dividir em dois cenários e, portanto, vamos perceber de forma mais simples aquilo que eu estive aqui a dizer, olhando para indicações esquemáticas. Portanto, vamos chamar aqui a este cenário B, o cenário em que colocamos um ATE na base de cada coluna montante e, portanto, aqui, em termos de distâncias, o que acontece é a necessidade de avaliar a distância que vai desde o ATE e podemos ver aqui as distâncias de cada um dos ATEs, por exemplo, às frações, e, portanto, temos aqui distâncias bastante simpáticas e digamos que nenhuma delas irá, em princípio, colocar em causa aquilo que nós estabelecemos como boa realização das ligações permanentes das três tecnologias que envolvem a rede coletiva. Portanto,
colocamos um ATE na base de cada um, colocamos um ATE superior com a PAT, podemos colocar evidentemente uma cabeça de rede por coluna, como podemos fazer, como foi o cenário prático que foram convidados a desenvolver, uma HFC que parte de uma antena instalada numa das colunas e depois consegue distribuir pelas outras, e fazemos, neste caso, como boa prática, a interligação entre os ATEs de forma a que possa possibilitar a criação destas redes que depois podem servir todo o edifício. E, portanto, é importante que possamos ter isso em conta quando estamos a preparar este cenário este cenário B. Olhando para o cenário A, que será, em princípio, um desafio um pouco maior, temos aqui também de olhar aqui um pouco à estrutura do edifício e perceber o que é que acontece aqui. Portanto, temos um ATE, e depois podemos começar a observar, como também já tínhamos dito na semana passada, que temos aqui dois grandes ramos de tubagem que me vão permitir a ligação do ATE a cada uma das bases dos blocos. E o que nós sabemos é que se contabilizando os cabos que vão aqui no ramal 1 e no ramal 2, neste caso isto é simétrico e portanto são iguais, podemos verificar que só na ligação entre as frações, e temos aqui precisamente a indicação de que é que tem em termos de cabelagem cada uma dos ramais, podemos verificar que vamos ultrapassar aqui, por exemplo, em cada um dos ramais, os 144 cabos. Ok, também verificamos, como vos disse há pouco, temos 96 frações. Portanto, olhando para aquilo que nos diz o manual, em termos de complexidade, vamos avaliar que o número de fogos é superior a 64, ok? E o número de cabos também é superior a 101 e, portanto, temos aqui um edifício de complexidade 3 ou 4. No caso específico deste nosso edifício, depois ainda teríamos que contabilizar os cabos que vão para os elevadores, para o SMA-TV, mas verificamos que estamos imediatamente na presença de, por exemplo, uma complexidade de nível 3, o que nos leva a ter que ter uma sala técnica e, portanto, é precisamente isso que mostramos aqui neste canto aqui com este ST, é precisamente isto. Porquê? Porque ultrapassamos o número de frações e também ultrapassamos o número de cabos que vai aqui fazer parte de cada um dos ramais. E podemos ver aqui do lado esquerdo precisamente indicações de que, fazendo esta abordagem e tendo em conta que a distância que está na base de cada um destes blocos já é a distância desde o ATE a cada um deles, avaliamos que, por exemplo, logo nestes dois blocos aqui, no A e no D, temos distâncias aqui que não garantem as classes para as quais foram construídas. Portanto, é este o desafio que nós temos que ter em conta. É desafio esse que nos vai trazer a esta abordagem. Portanto, mesmo eu usando a RG11, ok, aquele quadro que tinha antes a ligação das distâncias dos ATEs e depois até às frações, mesmo usando a RG11 eu verifico que há ligações permanentes de coaxial que não passam. Portanto, eu já fui a uma das opções do manual, que foi utilizar um cabo com menor atenuação, mas mesmo assim não é suficiente. E no par de cobre verificamos então aí a factual a partir dos 90 metros, portanto temos uma extensão de frações que não consegue cumprir a ligação permanente e, portanto, temos que fazer precisamente a abordagem correta a este tipo de situações. Então, continuando, portanto, tudo o que vimos até agora leva-nos a poder escolher entre um ou outro cenário. No entanto, há mais coisas que temos que fazer, ok? Além de todas estas indicações que dei até agora, é necessário que nós tenhamos sempre em conta qual é a utilização que vai ser dada ao edifício, ok? Porque pode ser, e isto é um cenário também muito comum, é um edifício de frações autónomas, portanto é uma estrutura mais simples possível. Depois pode ser um edifício que, por indicação do dono da infraestrutura, ou até por indefinição, possa ter utilização como fração autónoma e com
a integração é numa unidade hoteleira, portanto, partes são a parte hotel e outras partes são frações autónomas, e, portanto, tudo isto faz variar aqui um pouco o cenário. Teríamos um terceiro cenário da parte hotel, mas isso seria enquadrado dentro de uma unidade hoteleira e, portanto, obrigava-nos imediatamente a olharmos para isto como um edifício de uma só fração e, portanto, não é abordado neste módulo que estamos neste momento a realizar. Portanto, aí abordaremos esta situação no módulo 2, ok? Portanto, quando estamos a falar nesta utilização, vamos ter este cenário. Os cenários que eu vos mostrei até agora, o cenário B sendo o cenário em que retiramos a maior complexidade e fazemos na base de cada coluna montante um ATE, ok? E o cenário A em que fazemos um ATE comum e depois temos toda a necessidade de olhar aqui com bastante critério para todas as ligações permanentes. Se por acaso a utilização que é dada para o edifício for indefinida, com alguma possibilidade de acontecer alguma utilização de tipo à parte hotel, então já teremos que ter um cenário muito semelhante a este, em que temos aqui algumas necessidades que têm que ser acauteladas, que vão desde, se usarmos o cenário B, termos ali, além do ATI dos serviços comuns, o tal serviço hoteleiro, ao lado de cada um dos entradas da ATE do bloco, um ponto de distribuição que me permita a qualquer momento colocar uma fração sobre a jurisdição da parte hoteleira, se é que assim podemos dizer, ou então, no caso do cenário A, colocar ali um bastidor centralizado, uma unidade de controle centralizada ao lado do ATE, que me permita a qualquer momento mudar a integração dessa fração em termos de serviço. Portanto, no que diz respeito às redes de pás de cobre, fibra óptica e a de CATV, vamos muito para este tipo de necessidade. É claro que a rede de SMA-TV é quase comum a todos estes cenários, portanto, sendo em RF, sendo em HFC, como foi o caso que vocês tiveram como proposta de exercício, é necessário, de facto, saber preparar, saber enquadrar estas HFC. Então, vamos aqui ver como é que nós vamos abordar estas questões nestes dois cenários. Resolvendo estas três redes, a de pás de cobre, a de CATV e a de fibra óptica, como vos disse, a HFC vai fazer a rede SMA-TV em qualquer um dos cenários. E, portanto, essa aí é comum. E se não fosse HFC, era uma rede SMA-TV distribuída em RF e, portanto, aqui no fundo era uma extensão daquilo que fizemos na sessão 1. A HFC nesta terceira sessão que fizemos e que foi feito como exercício agora para completar. Portanto, vamos ver como é que abordamos um cenário e outro. Cenário B, o cenário em que cada um dos blocos é constituído com o seu ATE único e nós vamos fazer as redes a partir daqui. Ora, como é que isto se faz? Recordo o que aconteceu na sessão 1 e na 2, em que fizeram o exercício precisamente nestes moldes, que é, no fundo, preparar o assistente no Cadit Editor, desenhando a estrutura da rede, de cada um dos blocos, portanto, para cada um dos blocos uma estrutura destas, fazemos todo o que diz respeito à concepção do assistente e depois, clicando num botão, vamos ter a possibilidade do programa nos gerar automaticamente todas as redes. Portanto, isto no fundo é materializar aquilo que aprendemos na sessão 1 e depois complementamos na 2, não é? Mas associado a ser uma em cada uma das colunas, ok? Portanto, no caso do nosso exercício académico, ok? É bastante simples porque calha de duas das redes de 20 apartamentos serem iguais e depois as outras 4 colunas também são iguais entre si, portanto, no fundo aqui seria até bastante simplificado. Se por acaso fôssemos para a abordagem A, ok? Aqui sim é necessário ter em conta alguns desafios. Vamos aqui tentar materializar esses desafios e vou-vos mostrar precisamente esta solução. Eu tenho aqui aquilo que tivemos a desenvolver, que é precisamente a rede assistente de todo o edifício. Ok? Portanto, vemos aqui o bloco A e o bloco D, e aqui no meio
os outros 4 blocos que são constituídos por 14 apartamentos. Portanto, 20 apartamentos deste lado, 14 apartamentos deste lado. Isto está tudo feito no assistente, ok? E depois é só fazer gerar redes. Por uma questão de timing, de aproveitar o tempo, eu fiz isso antes de começar a reunião, ok? Antes de começar esta reunião, eu fiz isto. E agora vamos ver que desafios é que vamos ter. Portanto, não se esqueçam, estamos no cenário A, temos um ATE único para este bloco, portanto, reparem, vou mostrar outra vez a rede assistente, que é mais fácil de ver isso. Portanto, tenho um ATE único para todo o edifício e depois tenho as minhas colunas montantes por aqui. Desenhei-as sem, nesta fase, estar preocupado com as distâncias. Ok? Se posso-vos mostrar, tenho aqui distâncias de 98 metros. Para o efeito que é, para já é isso que eu quero. E agora vou aqui à rede de par de cobre e o que eu fiz foi calcular, ok? E o que é que acontece? Ao fazer calcular, reparem que na rede de par de cobre imediatamente eu encontro aqui um conjunto de ligações permanentes que não cumprem. Basta-me clicar 2 vezes nelas e é muito fácil, portanto, se eu puser aqui o rato por cima, verifico que este cabo teria desde o ATE até aqui 107 metros. Portanto, na rede de par de cobre não cumpre. E o mesmo se passa na rede coaxial. Ok? Fiz exatamente a mesma coisa. Portanto, a rede foi gerada automaticamente a partir do assistente e depois, fazendo simular, vamos só esperar que ele mude de rede, como tem muitas frações e muitas tomadas, isto demora um bocadinho a mudar, mas acontece-me exatamente a mesma coisa. Aqui no log de cálculo tenho a indicação daquelas ligações permanentes que estão fora do enquadramento do TCDCM, ok? Portanto, reparem, vou aqui ao log de cálculo e verifico que tenho aqui situações, portanto, como vimos no PowerPoint, tenho o limite no caso usando o RG11, o 290.767 tem o limite de 112 metros e reparem que todos eles indicam-me aqui problemas na rede coletiva de atenuação e de slope e, portanto, basta verificar aqui, por exemplo, clicando num deles, tenho aqui uma ligação com 116 metros e, portanto, vejo que não cumpro nesta ligação permanente. Ok? Portanto, o cenário é este. Na fibra óptica, não há este limite e, portanto, temos aqui a rede perfeitamente a cumprir e, portanto, não há aqui nenhum erro a assinalar porque não temos esta problemática que temos com as outras duas redes. E agora vou-vos mostrar qual é que é a técnica para resolver isto, ok? Vou-vos mostrar porquê. Porque em termos de desenvolvimento isto ainda demora um bocadinho a ficar com esta rede no estado em que está. Portanto, nós vamos disponibilizar isto que vos estou aqui a mostrar para depois vocês poderem ver e experimentar descansadamente nas vossas casas, nos vossos escritórios, mas eu vou-vos mostrar o que é a solução para isto. Portanto, na rede de par de cobre, vamos olhar agora para uma tecnologia de cada vez. Portanto, na rede de par de cobre, o que é que eu fiz? Identifiquei as frações cuja ligação permanente estava acima dos 90 metros. Para este exemplo académico, é óbvio que olhei apenas para 90 metros. Se isto fosse um cenário real, se calhar em termos de projeto eu ia pensar um bocadinho antes dos 90 metros, porque depois em obra se calhar é necessário fazer uma curva por outro local, enfim, ter alguma versatilidade. Portanto, se calhar se fosse num cenário real, ia pensar em dar um pouco menos de limite e, portanto, baixar um bocadinho. Mas neste caso, o que é que nós identificamos? Aquilo que estava em problema e o que é que nós fazemos? Nos que não estão com problemas, cuja ligação permanente está ok, continua, portanto, o cabo vem diretamente do ATE até cada uma das frações. As que estão com esse problema vêm até um ponto de distribuição que eu criei aqui na base da coluna, ok? Um ponto de distribuição suplementar da rede coletiva e continuam depois até cada uma das frações. Portanto, o que é que eu tenho? Aqui na base tenho 10 cabos, porque tenho aqui o problema em 10 frações, tenho 10 cabos UTP a chegarem aqui com 70 metros, que é a distância da sala técnica, lá de onde está o ATE, até
esta base deste bloco, e depois, sempre utilizando esta estratégia dos pentes, que também me vai facilitar esta segregação, retiro a ligação do pente que estava originalmente quando isto tinha erros e crio uma nova estrutura, estão a ver, que parte deste ponto de distribuição e que vai alimentar, estou a seguir até chegar aqui às primeiras, até aos ATIs que tinham esse problema. E depois a distância que depois vai estar aqui em causa é a que vai desde este ATI até chegar a este ponto de distribuição. E, portanto, a minha ligação, que inicialmente dava um erro, passa a ser constituída por duas ligações e cada uma delas cumpridora, neste caso, da classe de ligação do par de cobre, da classe E. Portanto, vamos aqui ver o que é que aconteceu nos outros. Bloco B não tinha problemas. Bloco C, D, não, bloco C, F e E também não tinham problemas. E no bloco D, o que é que acontecia? Só a distância que vai desde o ATE, que está aqui atrás, até à entrada do bloco eram logo 90 metros. Portanto, já estamos com o problema de ultrapassar, de estar no limite da ligação permanente. Por isso, todas as frações, mais as tais tomadas que estão aqui representadas, telecontagem e um elevador, por exemplo, o que quer que seja, já fazem ligação através deste ponto de distribuição suplementar que faz parte da rede coletiva. Portanto, reparem, a estratégia para resolver a parte de cobre foi esta. O que é que eu aproveitei? Todo o desenho que vinha do assistente e, neste caso, no primeiro pente de entrada que vinha da coluna, vamos aqui à coluna D, ok? Neste pente de entrada, aproveitei imediatamente para fazer depois a segregação, fazendo ali a constituição de um ponto de distribuição e depois colocar a minha coluna toda ela ligada ao ponto de distribuição. Ok? Portanto, o princípio é este. Na rede de fibra óptica não tenho qualquer alteração. Portanto, o ATE vai ligando com cabos até cada um dos ATIs sem qualquer tipo de problema. Na rede coaxial, vamos então verificar. Portanto, vimos na tabela do PowerPoint que tínhamos ali algumas frações que estariam também dentro do limite. Eu mandei calcular e o programa imediatamente identificou quais é que estavam com problemas, ok? E verificamos que todas as que não estão com problemas estão feitas diretamente e temos aqui no bloco D, que era o tal bloco que vem com 90 metros desde o AT até à base do bloco e depois vai com as distâncias desde a base do bloco até cada uma das frações e identificamos, através da análise do log de cálculos, todas as ligações que, mesmo usando a RG11, excediam TCDCM e nessas ações, nessas frações, nessas ligações permanentes, constituímos um ponto de distribuição suplementar, no qual ligamos, portanto, identificamos que existem problemas em 7 frações, ok? E ligamos 7 cabos que vêm até este ponto de distribuição e que depois seguem do ponto de distribuição até cada um dos ATIs que está com problema. Reparem, eu tenho aqui a rede que não dá problemas e depois deste lado está a tal rede que vem do ponto de distribuição, a rede, isto é, o ramal, não é a rede, é o ramal. Está aqui o ponto de distribuição que começa a distribuir os pentes aqui pela coluna montante, que vão estar ligados já esses sim ao ponto de distribuição e, portanto, o que é que eu considero? Daqui está inserida a distância desde o ATI até ao ATE na base da coluna e daqui do ponto de distribuição até ao ATE estão N cabos, tantos quantas as frações que estão com esse problema. Portanto, no fundo a estratégia foi esta e quando mando calcular, o programa consegue avaliar as ligações permanentes individualmente, portanto, neste caso estas que estão utilizando a técnica dos pontos de distribuição, verificamos que cumpre do AT até este ponto de distribuição, que depois cumpre do ponto de distribuição até à fração, ok? Portanto, mais uma vez só relembrando, desenho todo o edifício no assistente, a seguir gero as redes, vou calcular cada uma das redes e avaliar quais são os limites que são excedidos, se é que algum é excedido, ok? Pode haver edifícios
que apesar da natureza da necessidade de divisão em colunas, não tenha o problema do desafio das distâncias e, portanto, das ligações permanentes. Caso hajam, vou ver o que é que o programa me indica que é problema e, por exemplo, neste caso, passar na rede coletiva para a inserção de pontos de distribuição que me vão, no fundo, permitir resolver o problema dessas ligações permanentes. Na rede de par de cobre, o limite é 90 metros, portanto, tudo o que vá acima dos tais 90 metros passa a estar ligado através desse ponto de distribuição. No caso do coaxial, tudo o que enche da TC-DCM que vimos mesmo com a aplicação do RG11, excederia, imaginem se eu pusesse RG6, portanto, em vez de poder ir só algumas frações que estavam nos tais 112 metros, iria certamente até 70 e tal metros, tudo o que tivesse acima teria com problemas na ligação permanente e, portanto, teria que recorrer aqui. Portanto, no fundo, foi aqui olhar para as ligações permanentes que estavam a colocar um desafio e resolver essas questões. Portanto, o esquema depois, mais uma vez, só para estarem descansados, vai-vos ser enviado, estes exemplos que eu estou aqui a mostrar, porque depois é muito fácil olhar para isso e perceber aqui a dinâmica. Ora, o que é que acontece aqui mais? Já vimos pares de cobre, já vimos coaxial na rede CATV, já vimos que a fibra óptica não tem um desafio neste caso. Vemos o quê? A rede SMA-TV, depois vou falar nela outra vez mais daqui a pouco, mas a rede CATV é constituída por duas técnicas, neste caso optámos pela HFC, mas depois já vou esmiuçar mais. Vamos ver o que é que acontece em termos de ponto de distribuição. Ok? Vemos aqui desenhados os pontos de distribuição. Começamos aqui pelos ATIs, vocês também já experimentaram isto na sessão 1 e 2 e, portanto, não constitui um desafio, tem a ver com a dimensão interna das frações, mas vamos ver o que é que acontece na rede coletiva. Nós representamos aqui na sala técnica os dois bastidores para albergar os repartidores gerais deste edifício, ok? Optámos por uma questão de organização e dada a densidade por num dos bastidores constituir o espaço para o repartidor geral de par de cobre, em que sai o quê? Um cabo referente a cada uma das frações e que vai ser encaminhado pelo caminho de cabos até chegar à fração ou caso haja um problema, até à base onde está constituído o ponto de distribuição, que vamos ver já a seguir, e na rede fibra óptica, portanto, painéis que vão albergar precisamente a mesma situação, os cabos de fibra óptica que vão diretamente, neste caso, às frações, e a rede coaxial, também o mesmo paradigma, portanto, um cabo para cada uma das frações, sendo que os que constituem desafio que nós analisámos já há pouco no desenho que eu tive aqui a mostrar, vão daqui até ao ponto de distribuição e depois vão de lá até à fração. Então vamos ver os outros pontos de distribuição que me faltam analisar, ok? Primeiro que tudo, estabeleci que para este edifício tenho uma HFC, portanto, todos os ATS superiores, neste caso existem, estão lá, mas eu tenho apenas aqui, neste caso, para cumprir a regulamentação, a necessidade de ter lá pelo menos 3 tomadas e, portanto, é a única coisa que eu incluí para já, porque dada a estrutura do meu edifício, optei por colocar a cabeça de rede num outro local. Ora, vamos àquilo que de facto é mais relevante analisar, que é o que é que acontece nos pontos de distribuição da rede coletiva e que me obrigam a colocar lá equipamento que vai resolver a questão que vimos do desafio das ligações permanentes. Ora, se olharmos para o bloco A, o bloco em que tinha algumas frações com problemas em termos de par de cobre, ok? Não tinha nenhum problema em termos de rede coletiva coaxial e também não tinha nenhum problema em termos de rede coletiva de fibra óptica, claro, e portanto, nesse bloco sei que há problemas com 10 frações, neste caso, que estavam acima dos 90 metros, e portanto, coloco aqui dois conjuntos de painéis, coloco a régua de energia é comum a todas por uma questão de cumprimento de regulamento e também porque, como neste caso académico, eu escolhi colocar uma HFC em funcionamento neste edifício, eu vou precisar de colocar aqui, se bem se lembram, para quem fez o exercício, um conversor óptico elétrico e um amplificador,
não é? Portanto, preciso lá efetivamente de alimentação, já não se trata apenas e só de cumprir o regulamento, eu preciso efetivamente de alimentação, e tenho aqui um painel que me vai fazer a chegada dos 10 cabos que constituem as ligações que fariam, que teriam problemas, portanto eles vão terminar aqui, e depois vou continuar com 10 cabos que vão daqui até cada um dos ATIs de que estão nesta coluna montante do bloco A. No bloco D, se bem se lembram, tínhamos problemas tanto em par de cobre como em coaxial, ok? E portanto tenho o mesmo cenário, tenho aqui painéis onde vou terminar os cabos de par de cobre que vêm do ATE e que terminam aqui, depois tenho aqui um outro painel aqui na parte de cima, está na parte de baixo porquê? Porque tradicionalmente a tubagem que vem da entrada estará por baixo da caixa, mais ou menos, não é? É um cenário comum, e depois as tubagens que vão o caminho de cabos que vai para a coluna montante tradicionalmente está por cima. Por isso é que está feita esta divisão desta forma. E, portanto, tenho aqui painéis para terminar os cabos que vêm do ATE e depois tenho aqui painéis para fazer a continuação dos cabos que vão até aos ATIs. E no coaxial exatamente a mesma questão. Tenho 7 cabos, no caso do D, 7 cabos coaxiais que vêm do ATE e terminam aqui, depois tenho 7 cabos que começam aqui e vão terminar nos respectivos ATIs. Nos blocos que não têm problemas em termos de ligações permanentes, verificamos que só temos na base uma caixa e como temos uma rede eletroótica, uma rede HFC, que vai servir a rede, vai satisfazer as necessidades da SMA-TV deste empreendimento, deste edifício, então tenho aqui uma régua de energia precisamente porque vou ter aqui também equipamentos eletroóticos instalados. Ok? Portanto, o grande cenário de desafio foi, no fundo, simplificar, criar pontos de distribuição e colocar os equipamentos, e a estratégia de abordagem deste tipo de cenários com estes desafios é, assim, de uma forma muito simplista, sempre este tipo de situação. No entanto, dada a complexidade deste tipo de estruturas, nós sugerimos sempre uma coisa na rede que constitui, normalmente nestes casos, um desafio um bocadinho maior, que é, no CATV, quando fizerem um exercício deste tipo, com esta abordagem, o que nós aconselhamos é que, quando fazem a subdivisão em pontos de distribuição, deixem indicado em projeto a atenuação e o slope da ligação permanente de ambas, ou melhor dizendo, de ambas as ligações permanentes. Isto é, deixem aqui escrito, e isto no programa é fácil, é só carregar no cabo lá direito do rato, apresentar cálculos e dizer que querem ver as ligações permanentes, neste caso a ligação permanente e slope da ligação permanente, para as frequências do CATV, o 47862, ok? Aqui, portanto, na rede nos cabos que vêm do ATE até este ponto de distribuição, e depois vou aqui deslocar-me mais para cima. Eu fiz aqui numa delas. Nas frações, onde está a segunda parte, a segunda ligação permanente, ok? Isto para quê? Para que um operador ou qualquer entidade que venha a seguir e que precise de colocar serviço aqui, esteja à vontade para, analisando o diagrama, perceber o que é que lá está e também perceber o que é que vai ter que encarar em cada uma das ligações permanentes. Portanto, ao fazê-lo, vocês vão estar a facilitar a vida de quem vai, eventualmente, um dia mais tarde, se acontecer, usar esta ligação. Estas ligações, neste caso, ok? Portanto, para simplificar a vida dos intervenientes neste tipo de redes, é deixar cá a informação que os vai ajudar e que os vai facilitar a vida depois, futuramente. Portanto, em termos de abordagem, era isto que eu vos queria mostrar. Voltando aqui à nossa apresentação, portanto, tivemos até agora a resolver este cenário A e vamos ver o que mais podemos usar o CAD/TED para nos facilitar a vida. Portanto, neste tipo de empreendimentos, muito comum, sistemas de vídeo porteiro capazes de fazer aqui a ligação indiferenciada de qualquer uma das frações. E é isso que eu vos vou mostrar aqui. Mais uma vez, como vos disse, era quase fastidioso estar aqui a desenhar isto tudo, portanto, se calhar tínhamos que fazer uma sessão em vez de ser
de 1 ou 2 horas, tínhamos que fazer aqui quase uma sessão de um dia, porque isto é um edifício muito, muito grande. A estrutura que nós definimos academicamente para ele é, há uma unidade exterior comum, vamos supor que é um muro que ali está à volta de todo o edifício, e portanto tenho uma botoneira exterior que me permite chamar qualquer uma das frações, ou chamar o segurança, ou chamar o porteiro, ou chamar o que quer que seja, e poder chegar a essas mesmas frações, ok? E depois, na base de cada um dos blocos, tenho também um sistema de chamada que me permite ir até à fração, portanto, entrar na coluna e conseguir entrar dentro desta subida vertical. Quais são os desafios tradicionalmente deste tipo de situação? Portanto, como isto é um sistema um sistema de rede estruturada baseado em cabos de pares de cobre, temos o desafio das distâncias, ok? Então o que nós fizemos foi estabelecer aqui as ligações dos cabos entre switches usando cabos de fibra óptica, ok? Portanto, temos aqui, reparem, tenho aqui um switch que está na sala técnica e que, por exemplo, tenho aqui um problema de uma rede do bloco D que tinha mais de 90 metros e, portanto, a interligação é feita precisamente em fibra óptica, colocando switches com a capacidade de terem SFPs, portanto, as entradazinhas de fibra óptica que permitem receber diretamente as ligações da fibra óptica e depois fazem a distribuição dos pares de cobre. E depois, aquela estratégia que nós também já referimos na sessão número 1 e número 2, da stack de switches, sempre tentando respeitar, ou mesmo quase obrigatoriamente respeitando, que não haja, por exemplo, mais do que 3 switches em cascata, e portanto neste caso até optámos por colocar na base de cada uma das colunas um switch agregador que vai depois fazer ligações e estrelas até pontos estratégicos da rede, onde vão estar colocados switches PoE que vão alimentar as frações individuais. Portanto, olhando para todo o bloco do edifício, é muito fácil perceber a estrutura dele, é uma rede estruturada pura e dura, pode ser perfeitamente, está perfeitamente enquadrada na ZTED, utilizando cabos de fibra óptica monomodo e cabos de par de cobre cumpridores de todas as regras da ITED e, portanto, também usando o CAD ITED e Tour, conseguimos representar tudo e detalhar tecnicamente todos os ramais, todas as quantidades de cabo e todas as ligações que eu tenho que fazer para colocar o sistema em funcionamento, ok? Portanto, botoneiras, os switches, os cabos, os painéis interiores, enfim, está tudo aqui inserido, tudo aqui discriminado. Continuando aqui com a nossa apresentação, portanto, para todo o edifício, o que é que nós já fizemos? A rede de par de cobre, a rede coaxial de CATV, a rede de fibra óptica, fizemos também a rede de videoporteiro e vocês fizeram no vosso exercício toda a rede SMA-TV, que para este caso, como já tínhamos na outra sessão experimentado a RF, feito a rede de distribuição da SMA-TV em estrela, para aquela coluna que tivemos a desenvolver na primeira parte, e depois também fizemos o exercício em cascata, que alguns também fizeram esse exercício também em cascata, e portanto, neste caso quisemos trazer aqui também a possibilidade de treinar as HFC, e portanto vamos ver que cenário da HFC é que teríamos no nosso caso. Eu já vos mostrei há bocadinho, já desvendei o véu. Vamos aqui ver esta rede que, desvendando, eu acho que toda a gente conseguiu, toda a gente que respondeu conseguiu, de facto, ter a rede num estado impecável. Portanto, estamos a falar de um edifício com uma estrutura bastante grande. Temos aqui todos os elementos eletroópticos que inseriram-nos, depois toda a parte da amplificação e, portanto, a rede de distribuição da SMA-TV, temos lá aqui toda caracterizada e, portanto, para o nosso projeto, ok? Qualquer que fosse a abordagem, o cenário de abordagem, para o nosso edifício serviria que nem uma luva, e deu-nos aqui também a possibilidade de nós treinarmos um pouco esta metodologia das HFC, ok? Mas vamos ver o que é que nós encontramos. Portanto, como eu já vos disse, eu vi um a um todos os exercícios que me responderam, portanto,
é extraordinário, ultrapassou completamente as nossas expectativas. Já no outro exercício tinha ultrapassado e neste exatamente igual, portanto ultrapassou exercícios excelentemente conseguidos, pá, muito bem feitos, quase nada a apontar. No entanto, fomos retirando algumas dúvidas que nos foram colocando, alguns telefonemas que os colegas aqui internamente, os que aqui estão e os que não estão aqui, foram respondendo, a possibilidade também, fomos respondendo a alguns e-mails, e o que é que nós identificámos que era necessário clarificar. Numa rede híbrida deste tipo, numa rede HFC, é imprescindível que eu tenha sempre em atenção que os equipamentos eletroópticos e óptico-elétricos têm alguns parâmetros que eu tenho que ter sempre em consideração, ok? Começando pelo equipamento eletroóptico, que me vai converter a minha rede RF que vem da cabeça de rede, ok? Tenho um cabo coaxial com o espectro que eu quero distribuir SMA-TV, e a primeira coisa que eu tenho que verificar é, no meu equipamento eletroóptico, qual é o nível limite de entrada do sinal RF, ok? E depois de eu avaliar, e neste caso é muito simples, é ter isto na tela de desenho, clicar 2 vezes e tenho aqui logo a indicação, e se eu não quisesse ter por aqui, ter mais factual, vou ver a datasheet e vou ler a mesma coisa, e vou ter aqui o limite inferior e superior. E como vos disse da outra vez, devemos sempre que possível apontar para o meio. Quando não for para o meio, nunca deve ser nas faixas, nas orlas. Ok? Portanto, o que é que eu vou aqui definir? Que o meu RGCC, porque esta minha rede é composta apenas e só por ramais híbridos à saída da cabeça de rede, portanto, tudo é convertido em sinal óptico e tudo é distribuído em sinal óptico. Portanto, o que é que eu vou colocar? O meu RGCC vai estar nos níveis de entrada que eu tenho para o edifício, ok? É só isso que temos que ter em conta, saber as características do eletroóptico e colocar o equipamento. Reparem, neste caso pus aqui 85 dB microvolt, ok? Porquê? Porque tenho aqui um limite mínimo de 80 e sei que não devo estar próximo deste limite mínimo, nem do máximo. Portanto, dei ali uma margem de conforto, podemos pôr 85, neste caso específico deste equipamento, 85, 90, 95, por aí, não há problema, ok? Nunca os limiares. Outro aspecto que também é importante ter em conta, a potência óptica à chegada do equipamento que vai converter o sinal óptico em elétrico, ok? Porque eu acabei usando este equipamento de converter os sinais elétricos em impulsos de laser sobre fibra óptica, ok? Portanto, durante um troço aqui espacial, aqui com distâncias que são completamente variáveis, não são muito importantes para este facto, vou ter aqui potência óptica de laser a ser emitida na fibra óptica. E à chegada eu tenho que ter esse controle sobre o que é que, sobre essa potência óptica, ok? E porquê? Porque nestes equipamentos que convertem o espectro que está a viajar dentro da fibra óptica, os comprimentos de onda e, portanto, a informação que lá está, os impulsos de laser, vai converter novamente num espectro RF elétrico e, portanto, eu tenho que saber que a potência óptica de entrada tem esta baliza. Tudo o que esteja acima ou abaixo ou nas orlas não vai funcionar, ok? Cenário muito comum que aconteceu com 2 ou 3 pessoas que interpretaram o que nós pedimos, e bem, que nós do nosso edifício todo de 6 blocos pretendíamos para o exercício alimentar, para já fazer toda a coluna montante, mas depois colocar efetivamente 2 das colunas completas no edifício, ok? E, portanto, para experimentar, e eu acho muito bem que o façam, meteram em vez de um repartidor de 8 vias, um repartidor de 2 vias. Porquê? Não fizeram a rede troncal toda, fizeram só de 2 blocos. Ao fazerem 2 blocos, as atenuações provocadas por um repartidor de 2 vias iam fazer com que o nível, a potência óptica à chegada aqui a este ponto, a este conversor eletroóptico, fosse marginal. E, portanto, o que é que aconteceu nesses casos? O programa lançou um aviso a dizer que a potência óptica era marginal. Como é que isso se resolvia? Colocando um atenuador aqui nesta ligação, ok?
Portanto, isso responde de imediato a 2 dos problemas que nós, que foram aparecendo, não foram muitos, foram mesmo 2, 3, 4, não foram assim tantos. Responde de imediato aqui aos níveis dos RGs e à gama dinâmica do eletroóptico e também aqui ao facto de fazer HFC troncal para 2 torres e, portanto, quando o fazem, portanto, ao fazer qualquer um destes tipos de exercícios de HFC, sempre atenção à potência óptica de entrada nos receptores ópticos, ok? Outro ponto que foi alvo também de algumas questões. Nós, em termos académicos, definimos a utilização de um amplificador de teste, ok? Portanto, fizemos aqui a utilização de um amplificador de teste e depois, e bem, algumas pessoas perguntavam se eu materializar isto, há aqui uma coisa que não fica exatamente igual. Então vamos ver aqui alguns detalhes importantes do CAD/TED. Nós colocámos já há bastante tempo, sempre disponibilizámos desde sempre um amplificador de teste, que é quê? É um amplificador académico que me permite de forma completamente livre fazer a parametrização que eu quiser e muito bem entender. Dá-me liberdade absoluta, dentro de alguns limites, como é óbvio, mas dá-me liberdade para eu fazer os ajustes em termos de ganho, em termos de slope, que muito bem eu entender, ok? Mas depois, quando nós materializamos amplificadores, portanto, a parte eletrónica fisicamente, quando nós criamos amplificadores para o mercado, ele não tem a versatilidade ou a capacidade de parametrização completamente hum, livre que tem um amplificador académico. Tem algumas constrangimentos, algumas limitações, algumas uh, parametrizações base que me tiram algumas possibilidades. O que é que poderia acontecer? Se passarem de um amplificador de teste para um amplificador real, ele não vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. É típico da eletrónica. Portanto, até porque estes amplificadores são comerciais, têm que ter, não podemos fazer quase um tipo de amplificador para tudo o que possa ser possibilidade e, portanto, é uma obrigatoriedade quase do mercado. Ora, o que é que se deve fazer sempre? Para quem for mais craque, esta primeira parte quase que se coloca de lado. Mas o que é que eu sugiro, e os meus colegas também, que se deve fazer? Primeiro que tudo, pegavam nestas colunas, que foi o trabalho que nós fizemos, e colocavam em cada uma delas os níveis ótimos de equilíbrio de rede e também de slope. Ok? Portanto, colocavam a rede no seu nível ótimo. Depois incorporavam-na aqui e punham um amplificador de teste primeiro. Porquê? Iam verificar que, tendo em conta o nível de entrada dado por o conversor eletroóptico, ok? Iria dar uns níveis de ganho, uns níveis de ajuste de slope necessários para a vossa rede ficar nos níveis ótimos, ok? Depois de terem estudado isso, anotam esses valores que são os valores ideais. Mas depois o que é que se deve fazer efetivamente num projeto real, não num projeto académico, num projeto real, é materializar este amplificador. Portanto, o que nós fizemos lá com o amplificador eletroóptico materializa-se neste caso portanto, nós estamos a fazer uma distribuição de banda larga, SMA-TV, estamos a distribuir dos 47 aos 862, 950 ou 2150 e, portanto, imediatamente da vasta gama que aqui temos, iríamos ter que escolher, fazer algumas escolhas que vão permitir a banda larga. Poderia ir aqui, portanto, olhando aqui para as descrições, ia perceber que tinha o amplificador 290-2201, que é um amplificador, uma central amplificadora de banda larga, portanto, faz a banda de TV terrestre e de satélite. Podia ir aqui pelo amplificador de vivenda, o 290 ou 1180, que faz também a banda do TDT e do satélite, mas é que eu sei que não tem a capacidade, por exemplo, de fazer ajustes de slope parametrizáveis de forma livre, portanto, é limitado no que diz respeito ao ajuste de slope, também não tem um nível de ganho muito grande, e tenho aqui a possibilidade de incorporar também o 290-10-75, que também faz toda a banda, portanto, a parte de satélite e a parte dos 47 aos 862 e, portanto, utilizando destes amplificadores de linha e depois se precisassem de verificar isto com mais detalhe, podem ir aqui ver a ficha técnica e avaliar todas as questões que estamos cá a discriminar, ok, se este amplificador cumpriria aquilo que vocês definiram como sendo necessidades, nomeadamente no que diz respeito ao ganho
e depois também aos ajustes da equalização, ok? E nós, até nesta versão que vos vamos enviar, fizemos que foi até distinguimos consoante a coluna e, portanto, consoante as necessidades de ganho. Reparem que nós escolhemos aqui o 1075, o 290 1075 para estas colunas de 14 apartamentos, mas também porque queríamos ter queríamos que depois vocês experimentassem essa versatilidade para estas colunas maiores, incorporámos aqui o amplificador 290 2201, que eu podia ir olhar para as fichas técnicas e verificar se estas características que estão aqui espelhadas no detalhe técnico se dariam para aquela parametrização que eu defini, ok? E ao encontrar os amplificadores que estão mais próximos daquilo que eu necessito e que eu calculei com o amplificador de teste, aí sim incorporo-os, ok? E o que é que vai acontecer, quase certeza, é que não iriam conseguir ter, por exemplo, exatamente os mesmos níveis de ajuste que tinham com o amplificador de teste, ok? Havia ali alguma parametrização que iria deixar de ser exatamente igual, porque não é completamente livre. Agora, iriam ficar com o cenário mais próximo possível da realidade, ok? Portanto, isto era materializar o amplificador de teste, foi para quem foi além do cenário académico. Outra pergunta recorrente, aconteceu muitas vezes, esta sim, que é a utilização das notas de texto e que era, na maior parte das vezes, como é que eu vou buscar aqui aquele texto que vocês colaram aqui do Word e que escrevam aqui, e que escreveram aqui. Ora, eu não fui buscar o texto ao Word, ok? O que eu tinha era, no cenário que eu defini, eu vou só escrever aqui 1, 2, 3 e vocês já vão ver. O que eu tinha era um conjunto de notas, 4, 5, 6, que as tinha posicionado todas assim direitinhas e depois pus-lhes um retângulo à volta. Agora, eu não fui buscar este objeto ao Word, ok? Eu já o tinha construído, eu como tinha estado a estudar a rede, tinha já todos estes valores lá escritos numa zona que era para depois ser muito mais fácil conseguir terminar e fazer aqui o exercício. Portanto, eu não fui buscar documentação ao Word ou ao Excel e depois colei aqui, ok? Eu escrevia individualmente em cada uma das minhas anotações e depois usei-a. Portanto, quando eu copiei, eu fui copiar à minha versão do exercício que eu tinha estado a ensaiar e quando colei ela já vinha com aquela formatação. Agora, não há caixa, pelo menos para já nesta versão, não há caixas de texto com embelezadores e com fundos, são notas, ok? Eventualmente no futuro podemos ir um dia para esse tipo de cenários, mas aquelas informações que eu fui lá buscar não vinham do Word e, portanto, eram pura e simplesmente notas, era um conjunto de notas e por uma questão de estar organizado, tinha lá um retângulozinho à volta que permitia ter ali tudo enquadrado, mas no fundo não era nada mais do que isto, ok? Outra pergunta, relativamente quando eu faço uma HFC, perco aqui alguma informação sobre o nível de sinal na cabeça de rede máximo e mínimo e a tomada mais F e menos F do edifício. Vamos aqui à minha HFC. Vamos aqui pedir para ver valores. Eu vou aqui até mostrar tudo, que é para vermos isto. Facto. Tenho o nível de entrada, mas não tenho nada. E porquê? Ora, numa rede HFC, numa rede híbrida, como é este caso, que não tem parte elétrica ligada diretamente à cabeça de rede, portanto, reparem, eu imediatamente a seguir à cabeça de rede eu tenho um conversor que me vai transformar o espectro RF elétrico em fibra óptica. Não faz sentido eu calcular a mais F e a menos F e calcular o SCR. Porquê? Porque o SCR, portanto, a mais F e a menos F, serve para eu calcular o SCR. E o SCR serve para eu balizar qual é o valor máximo e mínimo da cabeça de rede. Ora, neste caso específico, como é que eu balizo o SCR máximo e SCR mínimo? Está aqui escrito. O SCR máximo e SCR mínimo não está diretamente ligado com as frações, porque eu tenho aqui no meio uma rede híbrida de fibra óptica e tenho aqui um elemento que é ele sim quem vai definir o valor de entrada.
Portanto, imaginem que eu deixava o programa ir às colunas todas, ok? Calcular a mais F e a menos F e definir um SCR. E chegava aqui à conclusão que, vamos exagerar, o SCR máximo mínimo era 100 dB e o SCR máximo era 120 dB. Não é? Eu punha isso aqui e a seguir o meu eletroóptico não admite sinais acima de 105 dB, como é que ele iria funcionar? Ok? Portanto, tem a ver com isto. O facto de eu ter uma rede híbrida no meio faz com que, nem sequer neste caso, não faz sentido estar à procura da mais F e da menos F para calcular os SCRs, porque o SCR é balizado pela cabeça, pelo conversor eletroóptico, ok? Onde é que poderemos ter HFC e a possibilidade de ter este cenário de cálculo do mais F e da menos F? Vou-vos mostrar aqui um cenário exatamente do mesmo edifício, ok? Esperem lá, vou só tirar aqui um bocadinho de zoom. Ok, e o que é que eu decidi? Fazer aqui uma HFC, mas tenho perto da minha sala técnica uma coluna que está, neste caso aqui, a 5 metros. Ok, quero fazer esta coluna em elétrico. E ao fazer ela em elétrico, o que é que eu tenho que fazer? O meu programa tem que ser capaz de ir olhar para a rede toda, avaliar qual é, neste caso, seguindo o ramal elétrico, ok, seguindo a rede RF, qual é a mais F e a menos F e vai calcular um SCR. No entanto, mesmo fazendo isto, a minha capacidade de engenharia obriga-me a que eu prepare a minha rede RF, de forma a que encapsular aqui elementos que me vão permitir ligar à minha coluna montante com as condições que eu preciso para que ela tenha o sinal na categoria que eu defini como sendo a que está correta, mas tem que haver aqui um ramal que me vai servir o meu equipamento eletroóptico com os níveis de entrada definidos pelo mesmo, ok? Portanto, reparem, ali naquele pop-up cinzento, eu verifico que tenho ali sinais entre os 84, 89.1, 91 e 100 e, portanto, estou dentro da gama de funcionamento do meu eletroóptico. Significa que, ok, o programa foi calcular tudo aquilo que eu estava à espera, foi inclusivamente avaliar a rede, a tomada mais F do edifício e menos F do edifício, teve apenas em conta nesses cálculos esta coluna montante que está ligada em elétrico, ok? E definiu-me um SCR. Mas a minha capacidade, o meu, uh, o meu âmbito de engenharia levou-me a preparar a minha rede de forma a que, quando isso acontecesse, o meu eletroóptico estivesse a ser alimentado nas condições necessárias para ele funcionar. Ok? Portanto, espero ter conseguido responder algumas questões relacionadas com o porquê de não aparecer, mostrando a possibilidade de não aparecer e porquê. E ao aparecer também dar-nos indicações que, quando tem ramais elétricos a funcionar fora da rede HFC, portanto, antes de começar a rede HFC, eu tenho que preparar a minha rede, ok? Não há nenhum assistente, nem nenhum wizard que faça isto automaticamente, é mesmo a minha capacidade de engenharia, tenho que a preparar de forma a que o projeto funcione da forma mais correta e de facto consiga cumprir aquilo que lhe está destinado. Ok? Espero ter sido suficientemente esclarecedor. E, portanto, penso que respondi a todas as questões que foram surgindo. Mais uma vez vos digo, respostas excelentes em termos de exercício. Pá, é gratificante para quem lança estes desafios ver tantas respostas e respostas com tanta qualidade. Então, já vamos aqui muito esticados naquilo que era a nossa hora prevista. Vamos encerrar, vamos só falar nos próximos passos. Portanto, chegamos ao fim do módulo 1, de que falava dos edifícios residenciais. Mais tarde iremos ingressar no módulo 2, os edifícios não residenciais, que além do projeto vamos abordar assuntos que são emergentes relacionados com, por exemplo, a escolha correta dos componentes da rede, tudo o que tenha a ver com as questões dos POS, que têm
cada vez mais uma preponderância absoluta nos projetos e nas necessidades de comunicação dos clientes, também não só a garantia do PoE, mas também simultaneamente das elevadas taxas de transmissão e as ligações ao 5G, e portanto vamos no módulo 2 também abordar muito isso nos edifícios não residenciais. Então, muito obrigado. Obrigado, Anacom, portanto, por a disponibilidade. Não quero mais referir isto, porque não é o trabalho desta sessão. Nós tivemos algumas videoconferências para esclarecermos algumas dúvidas e para virmos para aqui dizer coisas conformes, portanto, de coisas difíceis, algumas entrelinhas que é preciso ler no manual e virmos para aqui dizer situações que são estudadas. E, portanto, não foi só estas 2 ou 3 horas que aqui tivemos, mas foram outras ações. Muito obrigado a toda a equipa da Anacom e obrigado a todos. Mais uma vez, e a cumpre-me dizer, acho que vou repetir um bocado, mas a qualidade dos vossos projetos é impressionante. O último projeto não era um projeto fácil. Obrigou a muitas horas de trabalho e, portanto, eu diria que 99% estavam muito bem feitos. É impressionante o tempo que vocês dedicaram e daí aumenta a nossa responsabilidade. O próximo módulo vai ser um módulo ainda melhor que este, portanto fiquem atentos. Tudo bom e até sempre. Ok, não há muito mais a dizer, apenas agradecer a presença de todos e a paciência que tiveram para nos aturar durante quase não, já vão 3 horas de emissão. Um obrigado especial à Anacom, a todos os presentes. Muita coisa foi aqui respondida, muita ainda haverá tudo para responder, certamente. Haverá outras oportunidades para falarmos, para estarmos em contacto. Um bem-aja, até sempre e vemos por aí, como costuma dizer. Passo a palavra aos José Carreiras. Resta-me novamente a agradecer também, o convite foi endereçado, é sempre bom esta oportunidade. Infelizmente nós não temos andado no terreno, que é sempre uma boa. Eu sei que se calhar algumas pessoas preferem que nós não andemos no terreno, por motivos óbvios, mas é sempre uma boa fonte de feedback. É preciso também sabermos que fazemos todos parte da mesma equipa, o que queremos é infraestruturas de qualidade e estes eventos são muito importantes para nós termos esse feedback. As vossas dúvidas muitas vezes são as nossas e que se calhar em parceria nós vamos conseguir atingir os melhores resultados possíveis para realmente chegarmos com este navio a bom porto. Obrigado a todos e se houve alguma coisa menos esclarecedora, aproveitem a próxima sessão para voltar outra vez à carga. É isso. Obrigado. Já está prometida, José. Obrigado. Estejam à vontade, dentro da nossa disponibilidade. Ok, muito obrigado. É sempre um gosto estar com profissionais tão representativos deste setor e que, no fundo, são vocês que impulsionam, com a figura do projetista, impulsionam tudo o que nos vai nascendo de bom neste ramo das telecomunicações em Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Paulo Morato, muito obrigado. Deus, Paulo. Obrigado a todos, bem-ajam e vou terminar a sessão. Obrigado e também vou devolver os headphones lá acima à Estação Espacial Internacional. Até hoje, até à próxima.